Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, como sempre, né, minha gente? Ó, a gente está aqui ao vivo nos nossos estúdios, mas eu gostaria de relembrá-los que vocês podem assistir essa aula quando e onde quiserem pelas plataformas do Educa Recife, no app e também no nosso canal lá no YouTube, tá certo? Também está aberto para você deixar o seu comentário sobre a aula, tirar dúvidas também, se comunicar com a gente. O QR Code está aqui na tela, ó. Escaneia com a câmera do seu celular, baixa o app para fazer a comunicação com a gente aqui agora. Quem faz o chat da aula de hoje é a professora Adriana Maria, também de língua portuguesa. Vamos dar um oi para ela? Olá, meus amores, estou aqui, tá? Para interagir com vocês nessa aula da professora Viviane Santos, que é sempre uma aula muito maravilhosa e cheia de conhecimentos. Vamos nessa? Isso, professora Adriana, muito obrigada. Eu quero saber tudo o que está acontecendo aí durante o chat, durante a aula, tá certo? Quem faz a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a nossa querida intérprete Késia. Seja muito bem-vinda, Késia. Então vamos lá, a gente começa a aula de hoje, que é, na verdade, uma continuação das outras duas aulas que a gente vinha falando durante a semana, sobre as expressões idiomáticas, né? Então, a gente já viu, agora a gente já sabe o que são as expressões idiomáticas, são aqueles recursos da língua portuguesa que funcionam como frases prontas, né? Que são, na verdade, a junção entre duas palavras com valores semânticos distintos, diversos, mas que juntas elas significam uma outra coisa, têm uma outra intenção, a depender do contexto em que são utilizadas. A gente já viu também as suas funções, que elas servem para ironizar, que elas servem para adicionar humor, também para adicionar leveza na comunicação, né? A gente falou do eufemismo na aula anterior também, de como o eufemismo ele torna a sua comunicação com o outro mais empática, né? Porque aí quando eu tiver que dar uma notícia triste, uma notícia pesada, eu consigo, por meio de um eufemismo ou por meio de uma expressão idiomática, fazer referência a algo triste. Em vez de dizer, quantas vezes a gente já ouviu, né? Em vez de dizer fulano morreu, a gente diz fulano bateu as botas. Essa é uma expressão idiomática que é utilizada nesse sentido de falecer, tá certo? Então, em muitos momentos, a gente substitui uma palavra que tem esse peso triste, que tem um peso maior na comunicação, ou por um eufemismo, ou por uma expressão idiomática. Será que conseguimos descobrir de qual expressão idiomática falamos apenas utilizando as imagens? Eu sei que a gente está muito apegada à ideia de que a gente precisa da linguagem, né? Mas a linguagem ela também se constitui naquilo que a gente vê. Então, na observação da gente do mundo, das coisas, das imagens, a gente consegue tirar alguma informação também. Será que a gente fazendo o caminho inverso, pegando uma imagem e dela tirando uma expressão idiomática, a gente consegue fazer esse reconhecimento? Será? Eu trouxe aqui uma imagem que eu quero que vocês observem e me digam aí, é até fácil, ó. Será que vocês conseguem me dizer que expressão idiomática é essa? Fácil, né? Tranquilo. Tenho certeza que muita gente aí em casa deve ter acertado, mas para quem não acertou, a expressão é pisando na bola. E quando é que a gente usa a expressão pisando na bola? A expressão não tem a ver com jogar futebol, minha gente, nem qualquer outro esporte, na verdade. A expressão pisar na bola acontece quando alguém erra com relação a outra pessoa. Ou seja, a Adriana me chamou para uma festa. Eu não fui na festa, mas também não disse a Adriana que não ia na festa. Não avisei, não dei notícias, não dei explicação nenhuma, simplesmente não fui. Então, eu pisei na bola com a Adriana, né? Eu tô em dívida com ela. A minha atitude não foi legal com relação ao comportamento dela, que foi tão generoso em convidar para a festa. Então, pisar na bola é esse sentimento de que você está em dívida com alguém e que você cometeu uma falta com essa pessoa. Certo? E qual o sentido dessa expressão? Ó, Ana pisou na bola com Maurício, Ana falhou com Maurício, ou fez alguma coisa errada que o chateou. Então, toda vez que alguém usar essa expressão com você, aí você já sabe que alguma coisa aconteceu. Muito provavelmente você precisa ir lá investigar, perguntar, conversar, quem sabe pedir desculpas para consertar a situação.
Segunda imagem. Ó, vamos pensar, será que a gente consegue pensar numa expressão que a gente utiliza o tempo todinho? A partir dessa imagem, o que é que a gente tem aí na tela? A gente tem uma pia, a gente tem uma torneira aberta e a gente tem mãos sendo lavadas, né? Lavando uma outra com um sabonete. Será que a gente entende aí uma expressão idiomática a partir dessa imagem? Eu acho que sim, né? Ó, temos a expressão lavo as minhas mãos. Quem é que não já usou ou já não escutou essa expressão? Ela é muito popular, né? Significa que ela está se isentando de qualquer culpa ou prejuízo que possa acontecer por sua responsabilidade. Então, ó, saí de casa, deixei o fogão aceso e deixei a minha irmã para desligar o fogão. Então, eu lavo as minhas mãos, mas não façam isso, tá? É perigoso. Mas eu lavo as minhas mãos se a pessoa seguiu o meu conselho ou não. Ou seja, eu me isento da culpa por determinada situação ou por determinado contexto também, certo? A gente usa bastante essas expressões, né? O uso mais famoso dessa ideia é feito pela Bíblia cristã, curiosamente, né? Que enfatiza o comportamento de Pilatos ao isentar-se da culpa sobre as sentenças conferidas a Jesus. Então, essa expressão lavar as mãos, ela é empregada, a gente vai ver, quando eu trouxer a citação da Bíblia que traz essa passagem do Pilatos, que ela é empregada no sentido literal, mas como a gente pode perceber, lavar as mãos acaba permanecendo nesse valor semântico de isentar-se de culpa. E a gente vai ver a passagem da Bíblia em que Pilatos fala isso. Ó, Mateus 27, o versículo é o 24. Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem água. Lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. Como a gente pode perceber aqui, a gente estava no julgamento de Jesus e Pilatos isenta-se da culpa de julgar Jesus. Nessa passagem da Bíblia especificamente, Pilatos pega a água de verdade e lava as suas mãos. Ele não está usando uma expressão. Contudo, a expressão a gente importou desse contexto bíblico e até hoje ela significa isentar-se de culpa. Então a gente lava as mãos figurativamente, conotativamente, com essa ideia da permanência de que eu não tenho mais culpa sobre esse julgamento, sobre essa ideia, sobre esse comportamento errôneo, porque eu aqui estou avisando que está errado. Então vocês me escutam se quiserem. Então é mais ou menos essa permanência do pensamento que continua nos dias de hoje, sendo emprestadas aí desse contexto bíblico. Claro que nessa passagem, lavar as mãos foi feita de forma literal, né? Porque ele usa água. Contudo, a ideia da metáfora da expressão segue o mesmo princípio do raciocínio e ela permanece até os dias de hoje. Então, é muito interessante ver como as expressões idiomáticas, elas não são uma coisa recente, né? E não vêm necessariamente dos dias de hoje e elas demoram para se ressignificar. Às vezes, não mudando o sentido, o valor semântico de cada expressão idiomática, mesmo a longo prazo. Porque na língua a gente tem palavras e expressões que são sincrônicas, ou seja, estão localizadas em um determinado período histórico, que sofrem modificações constantes. As expressões idiomáticas, elas conseguem ter uma vida muito mais longa, sem sofrer nenhum tipo de alteração. Ó, vamos ver como é que a gente utiliza uma expressão idiomática dentro da música. Eu trouxe aqui uma música chamada Dia Branco, de Geraldo Azevedo. Vamos ler? Se você vier, pro que der e vier comigo, eu lhe prometo o sol, se hoje o sol sair, ou a chuva, se a chuva cair. A gente tem aqui na letra a expressão pro que der e vier. É uma expressão também que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia, né? Mas o que é que ela significa? Qual é o valor semântico? O que é que o autor dessa música está querendo dizer na letra, na composição? Vamos ver? A expressão popular é usada como sinônimo de tudo, qualquer coisa ou qualquer situação. Sendo assim, quer dizer que a pessoa está com você em todas as situações, boas e ruins.
E a música, ela é muito abrangente quando ela pensa nas situações, ó. Se você ficar comigo, eu farei o que você estará para o que der e vier, para as situações boas e para as situações ruins. Tanto é que ele coloca aqui, ó, eu te prometo sol, se hoje o sol sair. O sol é muito essa metáfora do que é bom, do que é positivo, do que é vibrante, do que é caloroso. Mas eu prometo a você também a chuva, se a chuva cair. A chuva é a tristeza, é a melancolia, são os momentos em que a gente não está tão feliz. Contudo, esses momentos eles são também possíveis, assim como são possíveis os momentos de sol. Então, estar com alguém para o que der e vier engloba todas as situações. Os momentos de sol, os momentos de chuva, os momentos de alegria, os momentos de tristeza também. Ó, eu trouxe outra música. Na música Quem Te Viu, Quem Te Vê, de Roberto Ribeiro. Ele fala assim, ó. Hoje o samba saiu procurando você. Quem te viu, quem te vê. Quem não a conhece, não pode mais ver para crer. Quem jamais a esquece, não pode reconhecer. Então, aqui a gente tem a utilização de uma outra expressão idiomática, quem te viu, quem te vê, que é muito mais empregada com um certo valor, em alguns casos ironia, em alguns outros casos surpresa, né? Uma certa felicidade pela situação da pessoa. Porque essa expressão, ela implica a mudança de alguém profundamente. Então, essa pessoa de hoje, provavelmente, não é a pessoa de ontem. Então, há uma certa mudança de comportamento desse indivíduo. E por isso que há a surpresa. Então, se a Adriana começar a mudar o comportamento dela, eu posso dizer para a Adriana assim, se ela começar a ser extravagante, extrovertida, dançar um samba no meio da aula, eu posso chegar para ela e dizer assim, Adriana, quem te viu, quem te vê, você não era tímida, não é? Então, quando a gente estabelece uma mudança de comportamento visível, a gente pode, sim, utilizar essa expressão. Ó, indica que a pessoa ou coisa de que se fala ou se tem por atenção não é mais a mesma do passado. Isso é uma coisa ruim, Vivi? Não necessariamente, tá? Há muitas mudanças que são positivas, né? Depende muito da entonação que você emprega na utilização da expressão, depende do contexto, depende do seu grau de familiaridade com a pessoa, do seu nível de sarcasmo. Então, é por isso que é importante a gente perceber que, mais do que a expressão fixa, o contexto também vai dar a intenção real da utilização da expressão, né? Então, se alguém faz alguma maldade hoje e essa pessoa era muito querida para mim, era uma pessoa que me fazia bondades, eu vou dizer para essa pessoa assim, quem te viu, quem te vê. E aí o tom já mudou completamente. É um tom de julgamento, é um tom de uma pessoa que está demonstrando tristeza com relação ao comportamento. Então, mais do que a expressão, é necessário saber usar em determinado contexto aquilo que ela quer dizer. Porque a gente sabe que a língua é muito de intenção, né? Ela vai a depender do nosso uso dela. Conhecer as expressões idiomáticas demonstra domínio sobre a língua, especialmente quando for uma língua estrangeira, e aproxima o estudante do repertório cultural do país de origem da língua que está aprendendo. Então, além da intenção da utilização das expressões idiomáticas que eu estava comentando, a gente também tem o sentimento de identidade, que é criada pelo uso das expressões idiomáticas. Então, se eu estou aprendendo uma língua estrangeira e vocês têm esse processo aí em casa, quando vocês assistem às aulas do professor Rony e do professor André de inglês, vocês sabem que vocês aí estão em contato com uma cultura que não é a de vocês, não é a de nascimento. Então, inicialmente, há um choque. Opa, eu tenho realmente uma outra organização da língua, eu tenho outros hábitos culturais, eu tenho uma alimentação diferente, eu tenho dança diferente, eu tenho teatro diferente, literatura, então é muita coisa para absorver. E a língua faz parte de uma dessas mudanças, né? E as expressões idiomáticas te colocam como pertencente a um lugar, mesmo que não seja o seu lugar de nascimento. Mas quando você consegue entender expressões idiomáticas que são muito características de determinado país, de determinado contexto histórico, você se sente capaz. Você sente que a sua inteligência
é capaz de absorver muito mais coisa do que apenas o seu contexto materno, que é muito importante, inclusive para fazer a comparação entre uma coisa e outra, né? Vocês provavelmente não conseguiriam aprender inglês se não tivessem já a base do português, né? Precisa ter uma língua para servir de referência para as outras. E eu tenho certeza que vocês fazem comparações diretas, porque eu fiz durante o meu processo de aprendizagem de língua estrangeira. Então, eu sei como se dá esse processo e é o que vocês passam também. Sendo assim, a compreensão de um contexto que não é seu de nascença é uma recompensa do processo de aprendizagem, né, minha gente? E gera no indivíduo o sentimento de autonomia. Porque imagina como é bom quando a gente consegue ler alguma coisa que está em outro idioma, que não é o nosso materno, e a gente consegue entender. Não é massa? Porque dá um sentimento de felicidade. E é isso que o aprendizado contínuo vai fazer cada vez mais na vida de vocês. Porque eu sei que, enquanto a gente está na escola, parece tudo estratificado, assim. Não, eu estou aprendendo matemática separada de português, separada de inglês, separada de geografia, de ciências, mas, na verdade, o conhecimento é um só. A gente tem várias áreas diferentes, mas eles se conversam, tá certo? E isso vai fazer com que a sua mente, quando você se tornar adulto, fique capaz de reconhecer vários contextos diferentes. E a língua é o veículo, se não o principal, mas um dos principais caminhos para fazer com que essa autonomia seja despertada. Olha, eu não consigo inventar uma engenhoca de engenharia, por exemplo, de matemática, de ciência, se eu não souber ler, se eu não souber interpretar texto, se eu não souber fazer cálculo de matemática, se eu não souber estudar sozinho, principalmente também. Então, esse processo de autonomia que eu estou falando é conseguir aprender a aprender também, tá certo? A emoção de conseguir usar formas de discursos que são reservadas somente para falantes nativos, como gírias, expressões altamente idiomáticas, é uma das formas através das quais os aprendizes ganham poder dentro de um sistema que, por sua natureza, os lembra quão impotentes eles realmente são, que essa fala não é minha, é do Chomsky. Então, imagine a felicidade que é você, através de uma expressão idiomática, conseguir reconhecer gírias e expressões locais, que é uma coisa muito difícil de acontecer para não falantes, né? Inclusive para falantes do mesmo país. A gente às vezes muda de estado, a gente está aqui em Pernambuco, mas se a gente for na Bahia, se a gente for no Ceará, que são estados pertinhos da gente, a gente já tem expressões que, a gente não utiliza. E fazer o reconhecimento, descobrir como é que se utiliza corretamente determinada gíria, é também um processo de descoberta que pode gerar no aluno uma certa alegria, né, minha gente? Porque o conhecimento faz isso com a gente, tá? Alegria é verdade. Sendo assim, a aprendizagem quebra esse padrão de impotência. Lembra que o Chomsky falou que quando a gente não sabe usar a língua, a gente se sente impotente, porque a gente está esbarrando num muro, que é a falta de conhecimento. Então, ser autônomo, conseguir produzir conhecimento, vai quebrar esse muro, né? E vai tornar o seu acesso muito maior ao mundo, minha gente. Porque o mundo é ilimitado. Vocês podem ir para qualquer lugar do mundo, conhecer qualquer pessoa. E isso tudo se dá muito pelo meio da comunicação. Quebra o padrão da impotência, tornando o indivíduo capaz de se inserir em diversos contextos. Lembrando que, ou seja, esses diversos contextos vão te colocar em um mundo de trabalho diferente, vão fazer com que provavelmente você mude a sua qualidade de vida, consiga produzir, além de conhecimento científico, exercer a profissão dos seus sonhos, então você consegue sonhar com mudanças para o seu futuro. Então, tudo isso parte dessa junção de conhecimentos, esse acúmulo que vocês estão fazendo durante a escola, tá? Nada é sem propósito, nada é sem motivo, certo? Lembrando que as condições pragmáticas, ou seja, objetivas, práticas do uso das expressões idiomáticas, não são arbitrárias ou, a rigor, uma questão de convenção, mas podem ser diretamente motivadas pelo entendimento das estruturas conceituais. O que é que eu quero dizer com essa frase, com esse conceito aí de Gibbs? Que parece complicado. Mas, o uso das expressões idiomáticas, ele não é arbitrário, ou seja, eu não consigo utilizar todas
uma expressão idiomática em um contexto em que ela não cabe. Então, eu preciso adequar o meu contexto, a minha fala, a determinada expressão, porque senão vai gerar um ruído, ou seja, um estranhamento daquela pessoa que está falando comigo. Então, se eu estou numa situação feliz e eu digo assim, a Adriana está feliz comigo porque eu dei um presente para ela. E aí ela disse, Vivi pisou na bola comigo. Não faz sentido, porque a expressão idiomática não é adequada a esse contexto. Agora, se ela disser assim, eu estou feliz que nem pinto no lixo, aí já é uma expressão que cabe, porque condiz com as emoções que ela está sentindo e é completamente compatível, tá certo? Por falar em Adriana Maria, vamos falar com ela? Como ela está lá no chat, eu quero saber como é que vocês estão aí durante a aula. Vivi, esse chat começou a funcionar. Então, começou a funcionar, deu uma paradinha, mas temos aqui Andriele, Diógenes falando conosco aqui e me informando quando eles não conseguem, não é? Acontece aqueles probleminhas técnicos que sempre ocorrem, mas fiquem aí, não é, que acontecem e daqui a pouco normalizam. Então, não saiam da aula porque tem muito aprendizado nesta aula. Eu estou adorando, acredito que vocês também. Isso, minha gente, não desistam não, tá certo? Vão tentando aí, problemas de conexão, é isso? Se tiver algum problema de conexão, sai, entra de novo, vai tentando, que uma hora dá certo, tá bom? Lembrando que você sempre pode reassistir esse conteúdo lá no YouTube e também no app do Educa Recife, fica disponível lá logo depois que a aula acaba, tá certo? Ó, eu trouxe a expressão aqui, ó, um exemplo daquilo que eu estava falando sobre usar expressões idiomáticas em contextos que não correspondem corretamente ao seu uso. Ó, eu não posso dizer que a vaca foi para o brejo para falar de algo feliz, que me deixou animado. Quando alguém diz que a vaca foi para o brejo, significa que algo deu errado, bem errado, na verdade. A expressão surgiu da situação real em que se aproxima do brejo, em que a vaca, né, se aproxima do brejo, um terreno que é úmido, normalmente, com lama, fácil de afundar, enquanto procura capim fresco. Por ser um animal pesado, começa a afundar as pernas no lodo. E conforme tenta se mover, a situação piora até ela ficar atolada. Então, bichinha da vaca, né, que não soube direito onde estava pisando e acabou ficando atolada. Então, é por essa situação em que a pessoa vai afundando em problemas e não consegue se recuperar, que a gente diz que a vaca foi para o brejo, ou seja, é uma situação ruim. Então, imagina, se eu estou feliz lá curtindo a minha festa de Natal com a minha família e eu digo a vaca foi para o brejo, mas não vai fazer sentido, ninguém vai entender nada. Então, tá vendo como é importante a gente adequar cada expressão idiomática com cada situação? E como percebemos, as expressões idiomáticas pedem contextos específicos. Sendo assim, eu trouxe um exercício em que a gente vai tentar reconhecer qual expressão idiomática é adequada a uma situação específica. Ó, vamos imaginar uma situação e pensar se conseguimos escolher uma expressão idiomática correspondente. Então, eu tenho aqui uma situação. Ó. Quando alguém faz uma confusão por pouca coisa, minha gente, eu tenho uma situação que ela é simples de resolver, mas aí vem uma pessoa que está no seu dia ali inspirado, irritada e começa a fazer uma confusão comigo por causa de besteira. Qual é a expressão que a gente utiliza para descrever essa situação? Ó, enfiou o pé na jaca, fez uma tempestade em copo d'água ou chorou pelo leite derramado? Qual será das três expressões aquela em que mais se adequa a esse contexto específico? Ó, enfiou o pé na jaca é quando a gente comete um exagero, né? É quando a gente, esquece que precisa voltar para casa às 6 da tarde e fica até 7h30 na rua. Oxe, vai levar bronca da mãe, com certeza. Então, se você exagerou, você enfiou o pé na jaca, tá certo? A última, chorou pelo leite derramado, é uma expressão de tristeza. Quando a gente perde alguma coisa, por exemplo, tô lá jogando futebol com os meus amigos, e aí meu time perdeu de 5-0. Eita, que aperreio, né não? Mas no final, adianta chorar pelo leite derramado? Já foi, né, minha gente? Vamos pensar na próxima partida. Então, só pode ser, fez uma tempestade em copo d'água, minha gente, que é aquela pessoa que aperreia o meu juízo por problema pequeno. Não pode, tá certo?
Então, eu espero que vocês tenham entendido como as expressões idiomáticas servem para se adequar em cada contexto. Sendo assim, as expressões idiomáticas são uma das manifestações mais relevantes das potencialidades criadoras de uma língua. Então, através delas, a gente consegue criar muito mais imagens, se expressar muito melhor e agredir menos as pessoas, inclusive. Vamos passar lá no chat para a professora Adriana Maria dizer como foi e se despedir de vocês. Pois é, o chat ficou aqui um pouco paradinho, Diógenes e a Andriele aqui interagindo, não é? Um beijão para vocês e também para os outros que estão aí caladinhos, só assistindo a aula, tá? Até a próxima, pessoal. Estão com boca de cadeado, minha gente? Não pode, não. Ó, como interação, eu queria que vocês me contassem qual é a expressão idiomática favorita de vocês. Coloca lá no chat do YouTube que eu vou olhar tudinho, tá certo? Foi uma alegria, eu me despeço por aqui, a gente se vê na próxima aula. Um cheiro e até breve.